no governo, no evento, de posse de Aloysio Mercadante. Lula falou sobre o que ele chamou de um processo de difamação do BNDES, a tal da caixa preta do BNDES que seria aberta, e depois o presidente do BNDES, nomeado por Bolsonaro, o Gustavo Montezano, veio a público dizer que não existia caixa preta. Então Lula explora essa ideia, o que está dando muita margem para dizer que Lula ainda não desceu do palanque, mas ele cita também as dívidas, né? A acusação de que o BNDES existiu nos governos do PT para mandar dinheiro para países ditatoriais e amigos da esquerda, né? Como é o caso de Cuba e Venezuela. Lula disse, olha, a Cuba e a Venezuela pararam de pagar os empréstimos feitos ao BNDES porque Bolsonaro cortou relações internacionais com esses países. Será? Vamos ouvir. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Gente, Sérgio Vale está aqui com a gente, com o Yuri Pita também, né? Meninos, a grande questão é a seguinte, fato é fake, né? Que os pagamentos estavam sendo feitos até Bolsonaro entrar. Tenho dúvidas, né? Se isso já não começou antes. Agora, né? Lula vem com um discurso, inclusive, querendo puxar o servidor público para o lado dele. Eu não sei se isso te chamou a atenção também, Sérgio, falando, olha, vocês só vão ter aumento se o BNDES voltar a dar resultado. Precisa dar resultado, precisa dar certo para vocês terem reajuste. Hoje foi uma série de recados aí nessa fala do Lula. Eu quero começar te ouvindo sobre isso, Sérgio. Olha, Dani, essa questão do BNDES, a gente volta às questões que a gente estava conversando anteriormente, né? Para o BNDES fazer todo esse projeto, esse plano ambicioso que foi anunciado hoje, que tem sido colocado, de virar um Exim Bank, né? Um banco de financiamento de exportação, fazer financiamentos mais agressivos de investimento aqui dentro, a gente precisa ver o papel do banco, do BNDES, dentro de uma estrutura maior, mais integrada de entendimento que a gente precisa fazer na economia. Então, não adianta você fazer esses grandes financiamentos tentando e pensando em reindustrializar a economia, se você não continuar caminhando, e eu acho que isso pelo menos a gente vai continuar caminhando esse ano na reforma tributária, e também a gente fazer um processo maior de abertura da economia. Quer dizer, você ter uma indústria que fica mais integrada com o mundo, precisa passar por um processo de maior abertura comercial, de exportação e importação, de quedas contínuas de tarifa de importação, para a gente conseguir fazer isso acontecer. Ou seja, o que a gente precisa avançar aqui? O acordo comercial com a União Europeia, que está meio de lado, o Lula também falou muito pouco sobre isso nesse último mês, a gente precisa retomar essa agenda. Se a gente retoma a agenda de abertura comercial, fazendo aí um bom acordo com a União Europeia, faz a reforma tributária, o BNDES aí sim tem um papel para tentar reativar a indústria, especialmente a indústria verde, indústria de energia, que eu acho que tem um caminho importante aí de industrialização. Mas, de novo, não dá para vender vento, né? A gente precisa fazer um trabalho integrado de política econômica para o BNDES conseguir fazer o que está prometendo. Ô, Yuri, e aí, que tal, né? Essa coisa tá muito na cabeça do Lula mesmo. E muito se falava, né? Será que vem um Lula revanchista ou não? A gente tá vendo que alguns temas pegaram, hein? Como dizem na internet, alugaram um triplex na cabeça do petista e ele de vez em quando sobe ali todos os andares, esse da caixa preta do BNDES, do financiamento a ditaduras amigas, que foi alvo de ataques, né, em especial da base bolsonarista durante todos esses últimos 6 anos, né? Eu incluo aí também o nascedouro da base bolsonarista, que é o núcleo duro ali da direita, né, que apoiava ideologicamente o impeachment de Dilma, a guinada aí nessas questões. Isso, o Lula tem feito questão de repisar esses temas, né, em vez de andar. Parece que ele quer prestar contas, né? Ele quer falar, ó, isso aí que te disseram não é verdade, isso aí que te disseram, não sei o quê. Ele quer prestar contas. Ele faz um debate sem o outro lado ainda, né? Mas ele faz esse debate. Aí alguns podem chamar de revanchismo, se vai conseguir ter alguma atuação de fato como uma revanche ou, no mínimo, uma espécie de revisionismo de alguns pontos. O que acontece nessa questão em especial do BNDES e do financiamento
desses projetos em Cuba e em Venezuela, goste-se ou não goste desses projetos, pagos ou não pagos os empréstimos, se o BNDES tomou calote ou não, confesso que eu não tenho a informação aqui para dizer, cravar alguma coisa, quando que eles pararam esses pagamentos, se houve calote ainda antes da gestão Bolsonaro, ainda durante a gestão Dilma Rousseff, etc. Mas fato é que esses projetos causaram uma trinca na imagem das gestões do PT nessa seara. O fato é que foram questões muito exploradas pela oposição ao PT, não só pelo bolsonarismo, mas quando ainda era a oposição tradicional ao PT, capitaneada pelo PSDB, pela ala depois que comandou o MDB durante o governo Michel Temer, por outros partidos do campo da direita que faziam oposição ao PT, exploraram e muito esses episódios, esses projetos, o Porto em Cuba, o financiamento do metrô na Venezuela, etc. E isso causou um dano de imagem, não só no campo dos eleitores que apoiam o campo da direita, mesmo entre aqueles eleitores mais simpáticos a Lula, também são histórias que são difíceis de serem defendidas, que são difíceis de serem engolidas. E eu não estou falando isso por achismo, estou falando isso porque a gente falou muito desses assuntos ao longo da campanha de 2022, tanto em pesquisas qualitativas quanto quantitativas, que esses aspectos ficaram de fato como projetos nebulosos para a opinião pública, sem entrar no mérito do que aconteceu nesses projetos, mas em termos de imagem, de reputação, de consequência político-eleitoral, de decisão de voto, do militante que tenta defender, mesmo o apoiador de Lula, que tenta defender Lula, nesses assuntos, por serem assuntos tão técnicos e coincidirem com o momento que houve a recessão econômica no país, era muito difícil para essas pessoas defenderem como mandar dinheiro lá para fora, para projetos lá fora, se aqui está faltando dinheiro para ter emprego para brasileiros. E aí, como sempre eu digo, né? São questões complexas, aí as discussões na política, infelizmente, elas vêm se tornando rasas, e aí você fica combatendo um argumento raso contra um argumento raso, e a questão de fundo, ela fica ali meio jogada para as traças.